agora, com vocês, o seu Espaço Jovem, com a sua cara e do seu jeito, fazendo a diferença, sem medo de ser diferente. Programa Siga em Frente. Seguindo em frente, ao vivo! Glórias a Deus! Aê! Felipe Torres! Fala aí, Bispo Felipe! Estamos juntos e misturados. aqui na Rua Maricá, 320, Campinho, Jacarepaguá, próximo à Praça Seca, que está em obras. Uma bênção. São 4 horas em ponto na cidade do Rio de Janeiro. Você está no programa Siga em Frente! Fazendo a diferença sem medo de ser diferente. Em nome do apóstolo Miguel Ângelo, em nome da Bispa Rosana, é uma alegria podemos estar aqui comunicando esta programação voltada para o público jovem, não é isso, brother? Com certeza, é muito bom estar aqui mais uma vez com você no programa Siga em Frente. Lembrando que hoje nós temos aí uma participação maravilhosa. O seu tempo de espera acabou, meu querido amigo, minha querida amiga. Nós finalmente, daqui a pouquinho você vai ver o que vamos ter aqui no nosso programa. E muito mais, não é não, Bispo? Diz aí. Bênção total, meu amado, muito mais. O programa está recheado de informações, de conteúdo abençoado e abençoador. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Lembrando que hoje, sexta-feira, nós temos um programa Siga em Frente. Nós vamos ter o programa da Rádio El Shaddai, hoje com o apóstolo Miguel Ângelo, trazendo uma mensagem edificante. Na próxima semana, estaremos com alguém especial que nós convidamos para estar aqui hoje, também participando do programa na Rádio El Shaddai. E, pastor Felipe, nós temos conosco sempre ela, com certeza, que faz aí todo esse trabalho voltado para os nossos internautas. Eu vou deixar o irmão, por motivos óbvios, anunciar. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só, meu amado irmão, por favor, é com muita alegria no coração, não é verdade, que nós vamos passar a palavra para a bendita fruta entre os homens. Minha querida esposa, minha querida Kemi Torres. Boa tarde, graça e paz. Mais uma sexta-feira com vocês. Estamos aqui com um programa hoje maravilhoso. Olha, vocês vão se surpreender, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra muito boa para o seu coração. Nós temos uma convidada fantástica hoje, que vocês vão já participar, mandando suas perguntas aqui para ela responder ao vivo. Então comunique-se conosco pelo Facebook /igreja juventudecristovive.com. Não, .com não tem Facebook, é só no e-mail. Facebook.com /Juventude Cristo Vive, ou pelo e-mail juventude@igrejacristovive.com.br. Ai, que coisa linda. Coisa linda, Jesus. O amor é lindo. De falar em amor, um beijo para minha esposa amada. Está com uma barriga deste tamanho. Faltam apenas 10 dias, eu acho. Que isso, menos, já? É por aí, amado. No início do mês que vem. Próximo programa, Siga em Frente. Já vai estar aqui amanhã, provavelmente. O bispo vai estar de licença, de paternidade. Não sei se no próximo. Não tem essa não. O bispo vai botar aqui, a gente vai transmitir ao vivo da maternidade. Pois é, a gente faz lá uma ponte direta, como é que é? Um link ao vivo. Um link ao vivo, um beijo para minha esposa, pastora Renata. Pastor Felipe Torres. Diga lá, meu irmão. Meu irmão, meu amado. Nós estamos transmitindo ao vivo agora pela rádio web. Com certeza. Pessoas no mundo inteiro, lá do Azambuja, estão assistindo. Também, não é? Com certeza. Todos Funchal, Seixal também. E nós temos um Acampa Jovem 2014. Esse sim. O pastor Felipe tem que falar. Eu? Amém, beleza. Então, gente, vocês não podem perder. Vocês, na verdade, quem perdeu, não se inscreveu, perdeu. Mas você que se inscreveu, você, para não perder, tem que manter as suas parcelas pagas em dia. Pague em dia as suas parcelas. Aí, certinho, e venha se informar ali no balcão dos pastores na nossa igreja, falar comigo, com o Bispo Feliz, com a minha esposa, enfim, para você poder estar lá com toda a juventude lá no Espaço Chiminelli, lá em Guapimirim, no dia 28 de fevereiro de 2014 até dia 5 de março. Não perca, acerte aí as suas parcelas, com certeza vai ser muito bom. Amém, glórias a Deus. E lembrando também, pastor Felipe, que no último sábado nós tivemos um culto maravilhoso da juventude, foi uma grande bênção, não é verdade? Sim. Foi maravilhoso. E antes do culto, nós tivemos aqui uma palestra. A nossa juventude, ela tem se organizado em vários grupos, e um deles é o grupo Impacto. Exato. Promovido pelo grupo Impacto por toda a igreja, uma realização do apóstolo Miguel Ângelo.
nós tivemos a primeira palestra do Grupo Impacto voltada para o mercado de trabalho. Nós tivemos aqui a consultora Carolina Fernandes, que ela é presidente, diretora e superintendente de uma grande empresa de RH do Rio de Janeiro. Um abraço, Carol, obrigado pelo seu carinho. Ela esteve aqui gratuitamente trazendo essa palestra sobre comportamento em processos seletivos. Os jovens precisam aprender como lidar para escolher o primeiro emprego, fazer um currículo e também fazer uma entrevista. E depois, é verdade. Exatamente. Então, muito importante, nós trouxemos isso para os jovens, foi uma bênção, e eu gostaria agora que a galera assistisse um pouquinho, né, Pastor Felipe? Tem um videozinho aí, né, preparado, mostrando e divulgando o trabalho do Grupo Impacto. Com vocês aí, o vídeo da galera. Graça e paz. E aí, galera do Siga em Frente, graça e paz. Meu nome é Caleb Moraes, estou aqui com o pastor Roberto Livre do Grupo Impacto para falar um pouco sobre a palestra que ocorreu no dia 20. Pastor, o que você poderia falar sobre essa palestra que ocorreu aqui? Caleb, foi uma bênção a nossa palestra. Essa palestra teve a oportunidade de ter os jovens conhecimento acerca de como se comportar no processo seletivo. A nossa palestrante foi a amada Carolina Fernandes, que trouxe instruções para os jovens, desde como conduzir o seu currículo, preparar o seu currículo, se portar numa entrevista de seleção e até mesmo como deve ser a postura desse jovem após a contratação. Então foi uma bênção, foi uma oportunidade importante para os jovens desenvolver a sua parte profissional. E pastor, os jovens precisam saber um pouco mais sobre as atividades do Grupo Impacto. O que o senhor pode falar para nós ficarmos cientes? Amém. O Grupo Impacto, ele tem a ideia de trazer para os jovens, né, uma maior capacitação na área profissional, né, na área educacional e na área cultural. Dentro dessa ideia, nós estamos desenvolvendo palestras, cursos, agora vamos estar iniciando inscrições, né, que já estão abertas para o curso de português instrumental com redação, será todos os sábados, será uma oportunidade para os jovens aprenderem um pouco da língua portuguesa e desenvolver o seu conhecimento nesta área. Né? Estamos com algumas ideias de passeios culturais e profissionais. Estamos aqui com a pastora Maria dos Anjos para saber. Pastora, o que sobre a palestra que ocorreu no dia 20 de igreja? Eu acredito que foi uma excelente oportunidade para os nossos jovens de um tema muito interessante e necessário para a juventude de hoje. Falamos sobre comportamento e postura durante o processo seletivo. A palestrante ela versou sobre como se conduzir, como é o currículo adequado para o mercado hoje, como o entrevistador do entrevistado, como esse entrevistado deve se conduzir. Então, e orientações, geralmente o nosso jovem ainda não tem pela sua porque a maioria está procurando o primeiro emprego, geralmente, e as dicas são de extrema importância, principalmente a linguagem, hábitos que nós temos naturalmente, que é ter controle sobre isso diante do entrevistador, muito bom. Nós acreditamos que deveremos ter outras interessantes e nós convidamos todos os jovens para que participem, porque só tem a agregar vida pessoal e profissional. É isso aí, frente. Foi mais um trabalho preparatório do Grupo Impacto. E para quem tem informações, o e-mail é impactojcv.com, juventude@igrejacristovive.com.br. Moraes, valeu. Valeu, Caleb Moraes. Valeu, Caleb. Tivemos aí uns pequenos probleminhas técnicos no áudio, mas reforçando aí o convite do Grupo Impacto, Pastor Felipe, especialmente com relação ao curso de língua portuguesa. Atenção, todos que estão assistindo o programa, siga em frente. Agora são 4 horas e... 9 minutos. 9 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Atenção, você pode fazer a sua inscrição gratuita para o próximo evento do Grupo Impacto. Vai ser o curso de atualização em língua portuguesa com redação. Isso é voltado para concursos, você que quer prestar concursos, você tem o desejo de fazer esse curso, nós vamos ter aqui vários professores, linguistas, pessoas especializadas no assunto, então faça a sua inscrição, procure um dos irmãos do Grupo Impacto nos cultos. Nós vamos começar no dia 4 de maio, a primeira aula, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Curso de português, não perca, em nome de Jesus. É isso aí, mano, nós estamos aqui no programa Siga em Frente, felizes, contentes, alegres, e hoje nós temos um tema especial, não é isso, mano? É verdade, com certeza.
o tema do programa de hoje? Põe aí na tela aí. Põe aqui na tela aqui pra mim. Bota aí. Aí, garoto. A arte como expressão de louvor a Deus. Aleluia. Isso é muito legal. Nós até entrevistamos uma galera aí, mas eu não vou falar agora não, né? Daqui a pouquinho vai rolar. Mas isso aí, se você já tem as suas perguntas, expressão de arte, o que seria expressão de arte? Pra que serve? Não é verdade? Onde surgiu? Como é que é? Nós vamos e temos aqui eu não vou falar, mas temos aqui Não fala. Depois eu falo, é isso aí. Nós vamos para um rápido break comercial e na sequência nós vamos revelar o segredo. O mistério vai ser revelado. Amém. Mistério. Vamos lá. Amém. Vamos lá, galera. Siga em frente. Já voltamos. Siga em frente. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Siga em frente. Seguindo em frente com o programa Siga em Frente, mano. É isso, com certeza, ó. Olha um som aqui, o ambiente. É divino. Deus é bom. Tá vendo? Confirmação de Deus. Os anjos de Deus estão ministrando a nosso favor. E pastora Kemi Torres. Tem alô aí pra galera. Tem alô pra galera? Tem um alô. Tem o alô do Jonas Santana. Muito obrigado, Jonas, que sempre acompanha nossos programas. Manda aqui seus recadinhos. Pode mandar que a gente vai ler, hein, Jonas? Valeu, pode mandar. Raquel Ribeiro, filha da Lu, um beijinho pra você. Luquinhas Andrade. Ih, Luquita, boa, batera. Valeu, Luquinha. Josué Moraes, primo do Caleb. Primo irmão, olha aí, o primo. Irmão do Caleb Moraes. Bonitão lá que apresentou agora. Filho do Antônio José, da doutora Ângela e irmão da Thalita. Exatamente. Temos aqui um alô da Luciene. Luciene? Ô, Luciene! Meu Deus, Jesus! Pastora Lu. Pastora Luciene, meu beijinho. Deus. Graça e Pão de paz. queijo, graça E o amado irmão Anselmo Barbosa tá parabenizando pelo trabalho sensacional da juventude. Muito obrigada, glória a Deus por esse trabalho. Estamos aqui para honrar a Deus em primeiro lugar, mas também para levar uma palavra nessa sexta-feira, uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, um programa divertido, jovem, atual para você. Verdade. Glórias a Deus. E olha só, e quem quiser mandar, pode mandar também. Aí o seu alô no facebook.com/Juventude Igreja Cristo Vive ou pelo juventude@igrejacristovive.com.br. Pode mandar aí que a gente vai ler agora ao vivo. Bicho, também tem recadinho, né? Tem, pastora Maria Rosária, lá de Cláudio, Rio Grande do Sul. Um abraço, pastor, e todos os irmãos do Rio Grande do Sul. Abraço, está mandando um abraço para a Kellen e para o André Riles, que moram em Campo Grande, Rio Grande do Sul. Show. Então, um abraço da pastora Rosária. Ué? Um abraço nosso. Em nome... Então tá bom. Um abraço do Siga em Frente de toda a galera para vocês, em nome de Jesus. Manão, diz aí, tu. É chegada a hora. Olha, chegada a hora. Aleluia. Vocês já podem perceber uma alteração no nosso estúdio. Olha, já alterou, já até o câmera caiu ali, coitado. Já tem 3 cadeiras aqui. 3 cadeiras. Não é o pai nem o filho, não. Não é isso. A cadeira já está preparada para esta pessoa. Alimento sólido. Vamos dar dicas, amados. Vamos dar dicas. Para ver se os nossos amados descobrem quem é essa pessoa. Eu acho que essa dica também
acompanhado porque a gente já botou tudo no Facebook. Mas quem não viu no Facebook tá vendo Mas agora, olha só, amado? quem está vendo agora, atemporal, nosso programa é atemporal. A pessoa pode assistir no Facebook, no YouTube, é atemporal. Está assistindo a gravação de um ano atrás. Justamente. Então, o que acontece, bispo? Vamos começar. É uma bispa da nossa igreja. Bispa da nossa igreja. Bispa da nossa igreja. Ela é mãe. É mãe de um casal lindo. Um casal maravilhoso. Olha, vamos ser sinceros aqui, é uma pregadora. Aleluia! De mão cheia, um conhecimento vasto da palavra de Deus. Amém. E eu não posso falar muita coisa. Ela tem sangue. Dentro do sangue dela corre o sangue apostólico. E dizem que ela é o apóstolo Miguel Ângelo de Saia. Meu Deus! Olha. Ela é a diretora, presidente, superintendente do programa Pense Bem. E também é a diretora de artes do nosso ministério. Responsável pela cantata também, inclusive. É também cantora, produtora de cantatas, organizadora, diretora, presidente. E é esposa. Pastora Polly. Pastora Polly. Antes de ser bispo, era pastora Polly. E uma coisa, a primogênita de muitas nações. Nos ajudem a receber. Minha irmã querida, eu amo muito. Nossa sister, olha aí. Com uma linda salva de palmas ao Senhor. Olha aí. Bispa Ana Carolina! Aleluia! Fala aí, maninha. Graça e aí, galera, pra onde que olha aqui? Oi, graça e paz, boa tarde. Aí, olha, os seus pedidos. Eu tô até emocionada, né? Gente. Eu tenho muita apresentação pra mim. Que isso? Tanta coisa assim, nem eu sabia. Muito mais. Mas com certeza, olha, a juventude estava ansiosa pela sua presença. Muito obrigada. Porque, ó, já tivemos o Bispo Sérgio aqui também, o vosso querido marido. Que marido maravilhoso, Bispo Sérgio. Isso. Não é verdade? Sérgio, um beijão, não é verdade? Pra ele que tá assistindo ali da outra sala. Mas olha, e com certeza o pessoal tá aqui, já mandaram perguntas, foram mais. Olha, para quem não sabe, fizemos uma enquete para nós alcançarmos mais de 200 curtidas no Face para termos a Bispa Ana aqui conosco. Nós tivemos em 4 dias. Na verdade, em 2 dias, nós conseguimos mais de 200 curtidas. Em 3 dias, nós conseguimos 250 para cima. Então, glórias a Deus. Olha, Bispa Ana está aqui conosco. Glórias a Deus. Ao vivo, aqui, por uma alegria, uma honra muito grande. E ela vai anunciar agora este quadro maravilhoso, que é o quadro do Plugados. Inclusive, para você entender, meu amado, a Bispa Ana foi quem escolheu. Eu devo deixar ela falar, não é isso? Chama a vinheta aí, Bispa Ana. O nome do quadro é Plugados. Plugados, pra onde que eu tô? Aqui. Vamos assistir agora então o louvor que eu mais amo. Hosanna, com Brooke Fraser, né? Que nós cantamos aqui, fica agora então, daqui a pouco nós estamos de volta. Amém.
Esse foi o Plugados! Com esse clipe maravilhoso, hein, Bispa Ana? Olha, que escolha. Maravilhoso. Tremendo, hein? Estamos quase fora do corpo aqui, né? Foi uma bênção, graças a Deus. Uma música linda que a gente ministra aqui no nosso ministério. Pastora Kemi. Com voz. Antes da gente começar, que a nossa Bispa Ana, que ela mandou um beijinho pro seu amado, e ele nos mandou aqui um recadinho, dizendo: quero mandar um beijo à minha querida e amada esposa, a Bispa Ana Caroline, e dizer que ela é um exemplo de esposa, mãe e filha. Sou orgulhoso e imensamente feliz e realizado de tê-la como minha esposa. Te amo, Bispo Sérgio Costa. Meu Deus do céu, que isso? Coisa linda, Jesus! Beija! Cadê Bispo Sérgio, vem aqui! Tá Bispo Sérgio, vem aqui! Cadê o Bispo Sérgio? Ele tá aí? Tem que vir aqui, Bispo Sérgio. Cadê ele? Aqui, não sei, tá aqui nos bastidores. Já ouvi. Será que tá vindo? Viu uma porra. Ô, Bispo Sérgio, chega aí, Bispo Sérgio! Aê, garoto! Graças a Deus, olha ele aí. Bispo Sérgio, poxa, nosso... Bispo Sérgio é o padrinho aqui da galera. Não é verdade? Nosso paizão aqui também. Padrinho. Meu Deus. Calma aí, não pegou, não registrou. Não registrou. Que isso? Gente, não registrou. Cadê? Não faça essas coisas ao vivo. Poxa, ai. Na testa. Garoto! Aí. O amor é lindo. Love is in the air. Obrigada. Aí, glória a Deus. Bispo Sérgio, a gente não tem microfone com o Bispo Sérgio, porque vai deixar. Que hoje agora o espaço. Ia, Bispo Sérgio, glória. Mas então, olha, ficou aí, Bispo Sérgio. Obrigado aí pela. Obrigado, programa. Show. Siga em frente, Siga em frente. Garoto! Valeu, Bispo Sérgio! Tchau. Um beijo, valeu. Garoto. Pô, Bispo Sérgio, cara. Viu? Ô, louco, bicho, várias coisas aqui, meu. Aí, é isso aí, a gente vai, né? Maneiro agora, hein? Viu? Vale a pena, como é que é? Quem sabe fazer ao vivo. Isso aí. Nós estamos no programa Siga em Frente, estamos entrando no quadro agora, que é o Fala Jovem, não é isso, brother? Pois é verdade, é verdade. Nosso quadro Fala Jovem, nós temos aí uma perna, uma extensão do nosso programa, para que os jovens possam dar a sua opinião sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui no programa. Você quer ver qual foi a opinião da galera? Então, solta aí, vamos ver o que o pessoal diz sobre expressão de arte. Vamos lá. Pode dizer? Boa noite, galera do Siga em Frente. Não vou. E aí, galera, eu sou o pastor Felipe Torres e vamos perguntar pra galera o que elas acham da expressão de arte que elas expressam a Deus como louvor ao Senhor. Vamos ver o que eles disseram? Saca só. Bem, nós somos instrumento, né? Antes de tudo, nas mãos do Senhor, que é o olheiro de todas as coisas. Então, bem mais que palavras, a gente dá o nosso coração através do canto, no meu caso, do canto, através de outras pessoas, através da dança, não sei, de pregação. Então, isso é importante, assim, não só para Deus, mas como para a gente, né? A gente se fortalece através disso, como foi o dom que Deus deu pra gente. Então, nada mais agradável do que retribuir a Ele de alguma forma. E você, Jessiquinha? Então, eu fazia parte do Street, né? E eu orava muito, eu fazia parte das divas também, que é uma bênção. E quando você sobe ao altar, você sente o poder de Deus, é inevitável você fazer isso. Então eu acho que tanto o teatro, tanto o canto e quanto a dança, dá para você adorar, não importa o problema que você tenha lá fora. Quando você sobe ao altar, você esquece totalmente e você se doa a Deus. Tá vendo, galera? Ping-pong, bar. Todo mundo. Show de bola. Bom, quando eu danço, eu consigo entregar para Deus o que eu faço e as pessoas conseguem ver através de mim o fluir de Deus e o que Ele tem para nós jovens. O que você acha? Tá nem me dando atenção. O que você acha da dança como uma arte, uma expressão de louvor a Deus? Grilos! Você sabe que passou só pra ele aqui? Valeu.
Vem comigo. O que você tem a dizer sobre o teatro como expressão de arte, como louvor a Deus? Teatro é uma forma corporal de nós mostrarmos Deus para o público, mostrarmos a graça dele, toda a bondade dele. É uma forma muito boa, muito positiva. Faço até um convite para quem quiser entrar no teatro, que é todo sábado às 2h30. Quem se sentir no coração de entrar, é um ministério maravilhoso. E onde é que é? É na sala 103. 203, a dica aí. 203, tá? A dica. Você vai se encantar com o nosso trabalho. Tá aí a dica. Com los terroristas. Anabel, por favor, Anabel, em nome de Jesus. Passa aí. Cara, eu vou parar com isso, cara. Ninguém tá querendo mais fazer isso, cara. Ninguém tá querendo mais. Toma vergonha. Esconder no banheiro. Não posso entrar no banheiro. Passa tempo, tic-tac, passa horas. Por favor, Ana. Por favor. Fala aí, galera, siga em frente. Temos um quadro agora, uma partezinha no nosso quadro Fala Jovem, sobre uma coisa muito séria. Um jovem que ele acabou transformando essa arte em vício. Pode acontecer com aqueles que não vigiam no Senhor e que não entregam a sua expressão verdadeiramente a Ele. E esse caso muito sério, nós vamos testemunhar agora, na vida de um jovem que não quis se identificar, porque é complicado. Siga aí e daqui a pouco eu volto. Vamos saber o que ele tem a dizer. E aí, meu amado, o que aconteceu na sua vida depois que você acabou tornando essa expressão como um vício? Pastor, tudo foi difícil para mim. A minha família me rejeitou. Meus pais não falam mais comigo. Eu tentei de todas as formas parar de dançar, mas era algo que tomava conta do meu corpo, das minhas mãos, das minhas pernas. Pastor, isso é sério, pastor. Não ria. Hoje, eu não sei mais o que fazer. Quando os louvores começam na igreja, vai subindo o negócio dos meus pés, chegando nas minhas pernas, no meu quadril, vai começando a mexer tudo. Eu fico, Senhor Jesus, toma conta, Pai. Toma conta, Senhor. E aí eu não resisto, eu preciso ir embora. Porque é algo que eu pareço aquela lacraia. E eu não sei mais como fazer para parar com isso. Minha família me rejeitou e hoje eu só tenho a igreja para poder me ajudar. E você, o que você diz para os jovens para que porventura estejam passando pela mesma situação que o irmão, para que possam talvez até sair disso e encontrar ajuda dentro da igreja? Qual é a palavra que você dá para essas pessoas? Para eles buscarem primeiramente a Deus ao invés da dança. Porque é uma coisa que vicia, que todo vício é ruim, todo vício te tira de perto de Deus. E hoje eu estou aqui um viciado em dança. Eu vejo um ferro de ponta de ônibus na rua, já me vejo fazendo polidense. Então eu não sei mais o que eu faço. Mas espero que esses jovens tenham um futuro bom, garantir, estudem bastante, para que sejam pessoas bem-sucedidas em suas vidas. É isso aí, galera, siga em frente. Essa foi mais uma entrevista aqui do Fala Jovem. Fica aí no estúdio com você, eu sou o pastor Felipe Torres. E agora vou ficar aqui no meu tênisinho de mesa com o meu querido irmão Renan. Vamos nessa, vamos aí, abraço.
Ah, garoto! É isso aí, gente. É verdade, vocês viram. É um caso fictício, é claro. Mas Jesus liberta. Mas Jesus liberta, com certeza. Realmente, você aí, o irmão Claudeilson, né? Claudenilson Congas. Inclusive, ele está acompanhando nesse É verdade, ele nos acompanhou, ele liberou, ele deu essa liberação para que nós pudéssemos passar. Na verdade, mas eu acho que acontece muito isso na vida das pessoas. Como ele mesmo falou. Essa dica é importante, buscar Deus antes da dança, porque tem gente que faz o contrário. Tá vendo? Verdade. Viu? Aconteceu na vida dele, não é não, bispo? Então, com certeza. Glória a Deus, obrigado aí a produção toda aí. Querido irmão Werley Naipes, Werley Kinder. Valeu, irmão. Tamo juntos, misturados. Ele tá buscando na igreja a libertação, ele falou que ele tem que sair correndo. Não, a dança foi espetacular, né? Aquela coisa assim do balé. E aquilo ali foi só um pouquinho. Aquilo foi só um pouquinho, né? Que ele se empolgou de uma forma que a gente teve que cortar. Né? Porque que sedar, inclusive. Foi, não, a gente tá até, ele tá até em tratamento com a pastora Luciana Gemal. Foi tenso. Foi perigoso. As bochechas estão doloridas. Mas é isso aí, parabéns, verdade. Mano, foi com tremendo, certeza. foi perfeito. Fala jovem de hoje, maravilhoso. Valeu, muito bom. Agora, vem cá, a gente tem um tema, vamos voltar com o slide do tema aí. Com porque certeza. A gente vai começar a tratar esse tema fazendo eco ao que foi falado agora há pouco. O nosso tema de hoje é a arte como expressão de louvor a Deus. Olha só, dentro desse quadro, uma moldura ali, tem teatro, tem dança, tem música, tem artes plásticas, enfim, são várias formas de expressão de adoração ao Senhor. Mas para nos ajudar a entender melhor como é que funciona isso, nós estamos aqui com ela, nossa amada, diva ou musa? Sou nada. Segundo Talito, uma ovelhinha de Jesus, pequena e só isso. Nossa amada Bispa Ana Caroline, que é a diretora de arte do nosso ministério. Amém. E que é a pessoa que tem talvez mais condições de nos ajudar a entender e ajudar a juventude também a viver uma adoração perfeita, não é isso? Então vamos fazer aqui um bate-bola, né, pastor Felipe? Com certeza. Vamos entrevistar a nossa amada, não só para falar de arte, mas também para falar um pouco da vida dela, da trajetória, do ministério, como é ser filha de um pastor tão proeminente na história do evangelho. Enfim, nós vamos saber tudo a respeito da vida da Bispa Ana Caroline, nem tudo, né? Quase tudo. E se você tiver alguma pergunta, quiser compartilhar conosco, mande para a pastora Kemi aqui no nosso Facebook /Juventude Cristo Vivo, ou então juventude@igrejacristovive.com.br. Primeira pergunta, Manão. Vai lá. Bispa Ana Caroline. Eu que vou perguntar. Então, beleza. Então, vou perguntar aqui. É o seguinte, Bispa Ana. Sim. É assim, nós sabemos que não é fácil ser conhecido como filho de pastor, não é verdade? Mas, em especial, ser filha do apóstolo Miguel Ângelo, com certeza tem aí uma responsabilidade maior. Então, fala um pouco dessa experiência, algumas que podem ser contadas até mesmo assim na escola, na sua vida, e também o que você aprendeu na sua vida do lado desse homem maravilhoso aí, nosso Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estava numa expectativa muito grande. De ontem para hoje, eu estava realmente assim, alegre na expectativa de como seria, o que aconteceria. E estou me sentindo muito bem. Minhas bochechas já estão doloridas de tanto rir aqui hoje. Está sendo maravilhoso. Podem me chamar outras vezes. Opa, beleza! É o que a gente queria ouvir. Show de bola. Tá ligado. Beleza, tá gravado. Pode chamar. Na verdade, eu sempre... Tem duas questões aí, né? Ser filha de pastor e ser filha do pastor. Né? Ser filha de pastor no mundo secular é algo muito complicado. Complicado no sentido de que as pessoas não têm uma boa imagem do que é um pastor. Verdade. Então, infelizmente, ao longo da minha vida, eu tive que aguentar muitas piadinhas, muitas questões. Ainda mais porque quando eu era criança, eu fazia um programa que se chamava Clube da Ovelhinha. Pena que vocês não tiveram a oportunidade de colocar um pedacinho aqui para os jovens verem. É um pretexto para a próxima vez, quando nós tivermos o nosso talk show aqui. Olha, quem sabe a gente vai e põe, né? Clube da Ovelhinha. Show. Então, assim, nós apresentávamos o programa e tal, e algumas pessoas, algumas crianças da escola assistiam.
Umas gostavam, mas outras zoavam, entendeu? Então, assim, onde eu passava era saúde, paz e amor, que era E, assim, foi complicado, sabe? Não é fácil ser filha de pastor. Mas, enfim, fui aprendendo a lidar com isso, como os meus irmãos também. E nada como o tempo, né? Para fazer você superar certos traumas de infância. Bullying gospel, total. Os preconceitos. Total. Mas, graças a Deus, eu superei. E hoje eu consigo rir dessas coisas e lembrar, né? Porque eu sei que as pessoas têm uma visão deturpada, distorcida realmente do que é ser um pastor, até em função dos péssimos exemplos que a gente tem aí na nossa sociedade. Então as pessoas rotulam todo, né, por alguns. E ser filha do pastor, no caso, num contexto dentro da igreja, também é muito difícil, porque parece que as pessoas acham que o filho do pastor nasce com alguma capacidade especial de não fazer besteira na vida, né? Então, assim... É de outro mundo. Então, assim, é filho do pastor, não, já nasce pronto, tem que fazer tudo certinho, perfeito. E não é bem assim, né? Nós erramos como todo mundo, e a gente vai errando, vai aprendendo com os nossos erros, mas eu sempre fui muito cobrada, né? Por ser filha do pastor, por ser a primogênita, né? E tem aquela coisa de você é a mais velha, né? Então o mais velho também parece que toda a responsabilidade vem para cima daquele que é o mais velho. Quem é filho mais velho que está nos assistindo agora deve compreender muito bem isso. Então eu sempre fui muito cobrada. Eu lembro que na escolinha dominical eu não podia fazer nada de errado. Eu falava, não faz isso, você é filha do pastor. Aí eu olhava e falava, eu não quero ser filha do pastor, eu quero ser... sabe? Eu só quero ter direito de ser criança, ser normal. Mas, assim, tem esse lado, mas também tem um lado bom de nós podermos ter contato com as pessoas, lidarmos com diversas pessoas, e ao longo da minha vida foram milhares de pessoas que eu pude conviver, tive a honra de estar perto, de estar juntos, de conhecer as histórias das vidas das pessoas, fazer parte da felicidade, às vezes da tristeza das pessoas também, estando como amiga, como um ombro, enfim. E nada como a idade, né, para a gente para fazer com que nós superemos essas questões que são mais difíceis e tomemos para a nossa vida mesmo a experiência. Então, tem um lado bom, tem um lado difícil. O importante é a gente saber equilibrar os dois lados. E, é claro, como crescer ao lado de um líder é muito interessante também, porque tem o lado da cobrança e meu pai sempre me criou de forma muito exigente, né? Principalmente por ser a mais velha, eu sempre fui a mais cobrada em diversos aspectos, mas também hoje eu agradeço a Deus por poder ser a pessoa que eu sou, a educação que eu tenho, né? Os princípios, muitas questões em função de ter sido criada aos pés de Gamaliel, não, do apóstolo Miguel. Glórias a Deus. E passa até hoje aos seus filhos, né, irmã? Com certeza, mas eu nunca falo isso pra eles. Não faz isso porque vocês são filhos do bicho. Não falo, gente. Eu tenho trauma desta frase. Não faça isso porque você é filha do pastor. Entendeu? Eu não faço. Eu quero que eles sejam boas pessoas, bons cidadãos, saibam respeitar, saibam amar, mas que tenham direito também de errar, aprenderem com seus erros e assim a vida segue. Glórias a Deus, que bom. Olha, nós temos muita coisa para ouvir da Bispa Ana. Eu também estou muito feliz, Bispa, fazendo jus ao meu nome. Eu estava numa expectativa positiva para a sua presença aqui. Eu estou muito grato a Deus e emocionado aqui de podermos ouvir, o mundo inteiro ouvir o seu testemunho. E por falar em testemunho, eu tenho certeza que todos querem saber e relembrar um pouquinho do seu testemunho muito forte com relação aos seus filhos. Você falou da sua relação com o seu pai, que é o nosso pai na fé, o apóstolo Miguel Ângelo, e você tem um testemunho muito forte também com relação aos seus filhos, que muitas pessoas ainda não ouviram. Você podia resumir para a gente? Vou fazer um resumo do resumo. Eu tive alguns problemas em relação à gravidez, a perda de várias gestações, e ninguém conseguia descobrir qual era o problema. E é claro, a gente sempre naquela expectativa, quando a pessoa casa, o sonho é formar uma família, ter filhos. Eu sempre fui louca por criança, sempre amei bebê, e tem um imã, que as crianças todas vêm para perto de mim, é uma coisa muito legal. E depois de
muito tempo tentando e as perdas e momentos de desesperança, momentos de desespero, de tristeza, Deus usou, né, porque eu creio que Deus, ele opera o milagre de várias formas, né? Nós não podemos ficar assim, há pessoas que são um pouco, vou até usar uma expressão assim corriqueira, mas ficam bitoladas achando, não, se não for Deus a fazer de forma sobrenatural, um espírito, algo, eu não acredito. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que Deus, ele faz o milagre, a obra como ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer. E Deus colocou uma pessoa no nosso caminho, uma médica, usou uma médica, a doutora Elizabeth Martins, para descobrir qual era o problema. E graças a Deus consegui engravidar do Rafael. E outra situação também que aconteceu, já grávida do Rafael, que eu nunca compartilhei com ninguém, pela primeira vez aqui no Seguinte. Inédito, vivo, hein, direto. Inédito, galera! Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá. Já grávida do Rafa, ao fazer um exame, o médico disse que ele teria probabilidade de ter um problema genético. E podendo, inclusive, por causa dos exames, do nível de substâncias alteradas, síndrome de Down e até outras situações que poderiam vir. E eu não aceitei aquilo, sabe? Eu falava, Senhor, eu não aceito que o Senhor agora me deu, eu estou conseguindo ter a minha gestação e tudo, e eu não creio que o Senhor vai agora me dar um filho para ter um problema, né? Num ser saudável. E nós ficamos ali em oração. Meu pai, sempre, quem sabia, né, da família estava junto em oração e não recebemos aquilo. E após realizarmos um exame, tivemos um dia de uma oração forte em família e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, um dia antes de sair o exame, meu pai teve um sonho. E ele sonhava que eu e o Serginho dançávamos muito alegres. E o meu pai me ligou e falou, Ana, eu tenho certeza, pode ficar em paz, porque esse exame vai dar tudo perfeito. Eu tive esse sonho e tal, eu via você e o Serginho muito alegres, e eu creio que Deus deu um milagre completo para vocês. E graças a Deus, quando veio esse exame, não tinha nada, eram dardos inflamados para tentar tirar a nossa paz e a certeza de que Deus, ele faz a obra perfeita, completa, não é? E aí, estamos aí hoje com o nosso Rafa, que é uma bênção, uma figuraça. E a Isabela também veio logo depois para alegrar a vida de todo mundo. E graças a Deus, Deus é fiel e Ele, quando tem que fazer a obra, faz mesmo. Ele usa pessoas, né, situações, circunstâncias, para que a obra se complete na nossa vida. É verdade, com certeza. Inclusive, acho que tem alguma pergunta aqui. Não vale, só não vale, vai. Fala, pergunta aí, amor. Não, temos aqui o Lucas da Silva, que está acompanhando do interior de São Paulo, está acompanhando aqui o programa. Ele falou que, inclusive, ele estava assistindo uma pregação agorinha da Bispa, a pregação Compreendendo a Graça. Está aqui mandando muitos elogios, dizendo que foi uma pregação maravilhosa. Falou que está com saudades, espero uma pregação extra. Mas como vocês estão falando sobre filhos, a pergunta que ele mandou é uma pergunta um pouco até forte, né? Ele pergunta assim, se os filhos não fossem predestinados, o que você faria? Acho que essa possibilidade até que não existe, né? Não, eu acho que assim, quem pode dizer que alguém é predestinado ou não, não é? Nenhum de nós tem essa capacidade. Lucas, eu acho que essa pertence a Deus, esse julgamento, e Ele sabe quem Ele predestinou e quem Ele não predestinou. O que eu creio e confesso é que os meus filhos são bênção do Senhor e são herança de Deus, serão para a glória do Senhor. E, é claro, eu como mãe vou fazer a minha parte, a parte que me cabe, que é criar eles no Evangelho, ensinar o que é certo, ensinar o que é errado. Agora é aquilo, todos os pais fazem a sua parte, mas chega uma idade em que nós já não podemos fazer nada. Então, é a pessoa com Deus. E aí, eu creio que cada um deles vai seguir o seu caminho, mas a minha confissão será sempre de que são filhos, são eleitos. Mas quem é predestinado ou não, só Deus pode dizer. É verdade. Olha, maravilha. E só também, Bispo, puxando a pergunta, como até a Bispa mesmo estava falando antes, que Deus usa pessoas, na verdade. E com certeza, nesses bons anos aí de vida ministerial, a Bispa também
já foi usada muitas vezes e em várias áreas diferentes também. Então, nós gostaríamos de saber um pouquinho quais foram os ministérios que você já percorreu aí e algumas das suas experiências ao longo dessa caminhada aí. Começou lá como líder das ovelhinhas de Jesus, foi? Começou. Aí, olha, tá vendo? Vocês vão ter que conseguir, vocês vão rir muito. Vamos botar, vamos. Olha, eu acho que tem sim, Vamos buscar. Tem. Olha, Bispo Zé, Bispo Zé, tio Zé, ele vai conseguir rapidinho. Cara, com certeza, ele vai dar o caminho das pedras pra gente achar. Vocês vão rir muito, porque é realmente muito interessante. Eu sempre tive envolvida com tudo. Eu fui criada na igreja, assim, apesar de ser filha do pastor, eu sempre fui criada me envolvendo em tudo da igreja. Eu sempre amei estar na igreja. Se eu pudesse, me deixasse, eu queria ir embora 1h da manhã, ficar brincando, ficar na igreja, fazendo tudo. Sempre participei de tudo. E desde criança eu fiz esse programa, que era o Clube da Ovelhinha, outras questões também artísticas que daqui a pouco eu sei que o bispo vai me perguntar, então eu não vou adiantar. E eu posso dizer que eu já participei, acho que, de todos os ministérios da igreja, né? Até lavar banheiro eu já lavei, sabe? Tudo que precisava ser feito, sempre me ofereci para fazer, para ajudar, e me sinto bem, adoro. E uma experiência que eu tive, assim, muito forte na vida ministerial, que eu digo que realmente ali começou o meu ministério, foi com as mulheres. Eu primeiro que, assim, eu era muito jovem. Eu estava com 21 anos, se não me engano. E, de repente, um dia, meu querido papi diz assim, olha, você semana que vem vai assumir o Ministério Feminino. Uau. Aí eu, como assim? Foi por livre e espontânea pressão. Total, sempre, né? Com ele você sabe como funciona. E eu fiquei assim, Senhor, eu sou tão nova porque, na verdade, tudo aconteceu muito cedo pra mim. Né? Casei com 19 anos, já era pastora e tal, eu não tive muito, assim, aquela juventude. A minha juventude já era estar na igreja, né? Tive adolescência, mas não muito juventude. E a experiência com as mulheres foi algo muito forte, assim, porque eu tive que me dedicar em dobro para fazer as coisas. Eu lia, assim, li milhares de livros, eu pesquisava muito para falar a respeito de emoções, para falar dos assuntos que eu tinha que falar para mulheres de 40, 50, 60 anos. Imagina, uma menina de 21 anos ter que ter uma experiência para falar para pessoas bem mais velhas. E só de falar para mulher que já é complicado, né? Sim, não, sem falar para mulher não é nada complicado. Isso é bullying. Tô brincando mesmo. Não, eu entendi o que você quis dizer. E pra mim, assim, foi uma experiência muito forte, porque a cada culto eu recebia testemunhos e recebia pessoas dizendo o quanto aquela palavra havia mudado a vida delas. E para mim era muito gratificante, era um esforço que eu fazia. Eu passava uma semana preparando uma mensagem. Vocês que me conhecem bem sabem como eu sou, assim, bem metódica em relação a essa questão da palavra. E vinha às quintas-feiras e trazia a palavra, ministrava, e ali eu via mulheres chorando, sabe? Mulheres que entravam na igreja, às vezes, com suas emoções dilaceradas, suas vidas acabadas, e Deus agia, e Deus me usava como um instrumento, claro, porque eu sou o que sou pela graça dele, para transformar. Então, essa foi uma experiência muito forte na minha vida, esse tempo com as mulheres. Amém, amém. Glórias a Deus. E, Bispa Ana, quando e como surgiu o seu interesse e envolvimento com a arte propriamente dita na igreja? A irmã hoje é diretora de artes, além de diversas outras atribuições. Como e quando surgiu esse seu interesse? Então, eu sempre amei Ministério de Artes. Desde criança, eu participava, nós tínhamos na Igreja de Piedade cantatas infantis. E eu sempre cantei, sempre atuei. Os corais, sempre que tinha um coral eu estava dentro. Tudo que tinha para criança, para cantar, para atuar, eu sempre participei. As cantatas de adultos, tinha participação de crianças, eu estava participando. Sempre gostei muito, então sempre tive muito envolvida. E conforme fui ficando adulta, né, nós sempre tivemos aqui na igreja esse trabalho das cantatas, que antes era realizado por uma pessoa que, para mim, assim, foi uma referência, que foi o Bispo Joram.
Glória a Deus. Que é uma grande referência assim, de compositor, de músico, diretor também, os scripts que ele fazia de cantata, sempre foram uma inspiração. E eu sempre participei, gostei muito de participar com ele. Participava atuando, ajudava a fazer algumas músicas, algumas coisas, e ele sempre me dava muita força, né? Dava força quando eu ia cantar, sua voz é bonita, você tem que cantar mais e tal, sempre me apoiou muito. E depois, com o tempo, eu comecei a perceber que poderia fazer algo mais. O Bispo Joran também foi meio que se aposentando na carreira dele de cantata. E até que em 2005, Deus enviou essa fofa da minha vida que está me assistindo agora, a pastora Luciene, minha pão de queijo, minha amiga do coração, presente de Deus. E nós... assim, desde o momento em que nós começamos a interagir, ela é teatróloga, né? Sempre trabalhou com isso, em missões e tal. E quando nós nos aproximamos, foi uma química, assim, que aconteceu entre a gente. E ela com ideias também, eu gostaria de me oferecer para estar ajudando e tal, se você precisar de cantata. E as ideias que Deus já tinha me inspirado, tinha dado a ela, assim, também as mesmas ideias. É uma coisa, assim, incrível, inexplicável. E aí a gente começou a fazer a cantata em 2005, no Natal. Foi a primeira cantata que nós produzimos completamente. Então, e foi uma bênção. Nós estamos com 5 mais 3, 8 anos. Vamos fazer agora a 8ª cantata de Natal, né? Porque são 2 por ano. Então já temos 15, vamos para a 16ª cantata. E de lá para cá, assim, Deus tem nos abençoado, inspirado. Amém. E nós sempre trabalhamos assim juntas. Ela mais com a parte do teatro, eu mais com a parte musical, que é o que eu amo, 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 sempre. E vamos ver até onde o Senhor nos leva. A pastora Luciene Barros deixou aqui um recadinho dizendo assim: a arte é a expressão de um pensamento ou ideia, valendo-se da capacidade do domínio de uma matéria. Dicionário Aurélio. Eu sempre coloco assim: desde que trabalho com artes, nossos pensamentos a serem expressos ideia é Cristo e seu Evangelho, valendo-se da capacidade do domínio de uma matéria, ou seja, ferramenta, seja ela teatro, dança, música ou etc. Eu tenho podido viver há mais de 20 anos lindos momentos, testemunhos e manifestação de Deus através da ferramenta do teatro. Ao Senhor toda a glória. Um beijo a todas e principalmente a minha amiga e irmã Aninha. Valeu, poxa, pastora Luciene. E só aproveitando o ensejo aí da pergunta, da resposta da nossa querida pastora Luciene Bezzi de Mendes, Bispa Ana, qual é a sua opinião, não é verdade? Sua visão sobre em relação às artes como forma de adoração a Deus. Não é verdade? A cantata em si, os louvores, a dança, todo aquele mover maravilhoso que nós vemos a cada cantata, não é verdade? O que você vê, qual a sua opinião em relação a essa expressão? A minha opinião é que o Senhor recebe tudo aquilo que for para o louvor da glória dele, para ele. Então, eu penso que quando alguém está dançando e está fazendo isso para o louvor da glória do Senhor, ele está recebendo. Quando alguém está cantando, quando alguém está atuando, quando nós fazemos para que seja realmente para o louvor da glória do Senhor, ele está recebendo, e eu acho que tudo é válido, né? Com bom senso, é verdade, né? Equilíbrio, bom senso é algo que é necessário para todas as questões da vida, em todas as situações. Eu acho que tudo é válido. Inclusive aqui em 2 Samuel, capítulo 6, diz que quando a arca, Davi trouxe a arca para Jerusalém, o versículo 14 diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Então, assim, Davi era uma pessoa que expressava o seu louvor através da arte, da dança, do canto, daquilo que ele fazia com muita intensidade. E eu acho que isso agrada a Deus. Então, quando nós temos essa oportunidade de, com intensidade, mostrarmos o nosso louvor e mostrarmos para as pessoas também quem é Cristo, quem é Deus, o que Ele fez, eu acho que tudo é válido. Perfeito. Amém. Glórias a Deus. Bom, nós vamos para um rápido break comercial e na sequência voltamos com muitas perguntas ainda para a Bispa Ana Carolina. Está gostando do programa? Mande perguntas aí para nós também, para o Facebook, para o nosso e-mail. Voltamos já. Graça e paz. Siga em frente.
Garoto, voltamos. Volta, graça e paz com Bispa Ana Caroline nos estúdios aqui. São 5 horas em ponto na cidade do Rio de Janeiro. Exactly. Estamos felizes, graças a Deus. E vamos com mais perguntas e mais respostas abençoadas e abençoadoras. Bispa Ana Caroline, vamos aumentar um pouquinho o nível de complexidade dessas perguntas. Eu tenho uma aqui cabeluda aqui. Tá muito simples. Vamos aumentar um pouquinho. O Bispo Sérgio pediu para perguntar. Tá aqui na minha mão. Daqui a pouco. Não acredito, né? Mais uma, segura aí. Aqui, ó, Querem acabar comigo. Aqui na minha mão, boa Davi, gostei. Pelo contrário, a gente quer ser edificado aí pelas suas respostas, Bispa Ana. Quais são os principais pré-requisitos para aquele jovem que deseja se envolver com alguma área ligada às artes da igreja? Há pouco antes do intervalo, a irmã disse, tudo é válido. Com bom senso. Desde que haja bom senso. Muito embora o bom senso, cada um tem o seu, né? Um jovem bom tem senso baseado na Bíblia. Já cortou mal pela raiz. Tá respondido. Isso! Porque tem gente que chama, por exemplo, aquelas plumas e paetês do carnaval de arte. Tem gente que chama aquelas músicas de funk que são tocadas nos bailes funk de arte. E aí, quer dizer, a gente sabe que à luz da Bíblia isso não convém para um ambiente cristão. Isso é uma artemanha. Isso não é arte nem aqui nem na China. Mas assim, existem pré-requisitos, Deus olha o coração. Como é que é essa questão para o jovem que quer trabalhar com arte na igreja? Bom, acho que pré-requisito principal é o compromisso com o reino. Amém. Né? Claro que Deus não vê como vê o homem, né? Quando Davi, o Senhor enviou o profeta Samuel para escolher, ungir Davi, o pai dele, Jessé, trouxe primeiro os bonitões, os maiores, os mais tchan-tchan-tchan, né? Para ver se eles seriam os reis de Israel. E Deus chamou aquele pequenininho que estava lá por detrás das malhadas, nas ovelhas, para que fosse ungido e o futuro rei de Israel. Então, assim, e ali Deus deixa claro, né, através do profeta, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, vê o interior. Então, eu acho que, assim, compromisso com o reino, compromisso com Deus, em primeiro lugar, realmente estar com uma boa consciência com Deus, a vida particular da pessoa com Deus. E é claro que também tem que ter um compromisso com a igreja, né? Com a liderança, com quem você vai estar trabalhando junto. Eu acho que é muito importante saber lidar, sabe? Ter o fruto do Espírito para conseguir lidar com as pessoas em amor, em tranquilidade, em longanimidade. Eu acho que isso é muito importante. E prezar também pelo testemunho, né? De como você age diante das pessoas, nos seus relacionamentos, enfim. Eu acho que esses são os pré-requisitos e sentir que tem um chamado. Amém. Né? Para isso. Glórias a Deus. É verdade. Olha, acho que tem uma pergunta aqui da nossa querida pastora Kemi Torres. Temos o Bruno Carvalho, nosso dirigente do louvor. Nosso pastor Bruninho. Ai, garoto. E o Bruno tá falando assim, até que enfim consigo assistir ao menos uma vez ao vivo. Glória a Deus. Claro, pô. Porque ele trabalha muito, estuda muito, mas hoje ele conseguiu um tempo ao vivo. E a pergunta que ele está fazendo é a seguinte, olha, peça para a Bispa Ana contar um pouco mais sobre como é trabalhar nas cantatas, o processo de criação, figurinos, gravações, ensaios, nossa rotina pesada, mas prazerosa. Olha, então aguarda rapidinho, Bruninho, a sua pergunta, que já está aqui, uma cristocidência. A gente vai responder já, não é não? E nós temos aqui uma pergunta do nosso querido Bispo Sérgio Costa, que está aqui em minhas mãos. E eu vou perguntar agora. Eu só quero saber primeiro por que ele mandou essa pergunta. Mas a gente vai dar pra ele. Não sei. Por quê? Por quê? Por quê? Olha, eu vou perguntar. Vai. Posso perguntar? Ó, Bispa Ana, qual é o seu prato preferido? O que isso tem a ver com a arte na igreja, meu Deus?
Bispa Ana, diga lá, o seu ou os seus, né? Olha só, não, são vários, né? Porque sabe que eu gosto de comer. É verdade. Não é? É uma coisa assim, crente não bebe, não fuma, mas gente, comer uma comida. Ninguém acredita que a Bispa não gosta dessas coisas, mas é verdade. Eu como com vontade. Muito bom. E com moderação, né? É verdade. Não, né, Bispa? Amém. Olha, Bispa, ele recebe aí. Eu já sei porque que ele mandou essa pergunta. Porque todo mundo me vê assim, pequenininha, lourinha, tarará, e acha assim, ai, Bispa Ana só come folha, né? Quinoa. Alface, cenoura. Tudo bem, eu vou admitir, meu prato preferido é dobradinha. Que isso? Chega do Nordeste, o pessoal tá ouvindo lá de cima, da Mas terra do olha só, Nordeste. tem muitas outras coisas, tipo mocotó, rabada. Assim, só coisa leve, né? Só leve. Só levinho. Não, mas eu como coisa leve também. Ah, tá. Eu vou de tudo. Arroz 7 grãos é mocotó. Olha, tô feliz. Você que está ouvindo o programa Siga em Frente, assistindo o programa Siga em Frente. Ele me paga. No mundo inteiro, mande um potinho de sorvete cheio de dobradinha para a Bispa Ana, que ela vai Ou ficar uma feliz. panela. Mande 2, porque eu Feijão ajudo ela. branco com dobradinha. Eu a ajudarei nessa missão difícil de provar essa dobradinha. O nosso câmera aqui, o Kinder já tá se convocando. É minha vida, tá igual o pastor Salada. Ele. Já tá aqui, já. Mas, Lixa, agora voltando aqui. Voltando, é melhor. Voltando aqui. Volta aí. O Bispo falou sobre as diversas expressões de arte. E a pergunta que foi feita aqui, que está sendo feita aqui, é a seguinte: se existe alguma restrição ou algum limite? Não, isso aqui a gente é melhor, isso aqui não pode botar. Ou isso aqui onde é que entra esse bom senso? Olha, esse bom senso entra principalmente na dança. Né? Porque assim, eu não tenho problemas em relação a isso com o teatro, as expressões são sempre bem dirigidas por nós e tal, mas quando envolve dança, envolve movimento corporal, né? Então a gente sabe que todo movimento corporal, ele tem um pouco de sensualidade, aquela coisa carnal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e eu procuro estar sempre orientando as lideranças, as pessoas que estão ligadas com dança, e eu foco bem nesse detalhe da dança não se tornar algo até mesmo que possa agredir as pessoas, porque nós temos muitas pessoas na igreja que estão, né, sempre olhando, sempre comentando e falam mesmo, e com razão. Então é uma coisa que eu tenho cuidado. Muito bom. Agora, ajudando o Bruno, né, na cristocidência aqui, você tem sido, Bispa, a grande responsável pelas cantatas dos últimos 8 anos na nossa igreja, foram 15 pelo menos, se contarmos 2 por ano até então. E como é que surgem as inspirações? Quais são os maiores desafios que você enfrenta, questão dos bastidores, figurino, toda a montagem, tudo, do início ao fim? Isso é inédito. Isso é inédito, é verdade. Ninguém nunca soube isso. Olha, a inspiração, ela é divina sempre. E eu, como eu falei a respeito da pastora Luciene, nós, nesse tempo todo, sempre trabalhamos juntas, buscando em reuniões, nós sempre sentamos e conversamos. O Senhor me inspirava numa questão, inspirava ela, e normalmente sempre as mesmas inspirações, por incrível que pareça. E dessa inspiração, desse ponto inicial, nós partimos então para o desenvolvimento do que realmente vai ser do esqueleto, né? Nós fazemos o esqueleto e depois desenvolvemos as cenas. E até o final nós estamos sempre mudando alguma coisa, acrescentando. E dentro disso nós partimos para a produção das músicas, que é mais a minha área. Aí passa para os responsáveis, no caso o Bispo Químio e outras pessoas que estão envolvidas. Temos a parte das gravações, quando já temos os textos com o nosso querido Joran Jr., né? Tá O Bispo Joran se foi, aqui. Mas deixou a sementinha, graças a Deus. Aqui do lado, ele aqui, é nosso bração direito. Movimento Casa Joran, eu apoio. Não é? Ah, pois é, com a Ina. E aí nós passamos, então, tendo as músicas já, passamos para a parte da dança, para os responsáveis de dança, e assim nós vamos tentando encaixar tudo dentro do possível, né? Com muita longanimidade, muito domínio próprio, muita inspiração divina. Nós conseguimos acertar tudo e, graças a Deus, o Senhor sempre ajuda, porque no dia dá tudo certo. Os desafios são grandes porque busca a integração da igreja como um todo. São muitas pessoas participando. Em média, quantas pessoas, Bispa, você tem?
Assim, um número. Eu não tenho ideia de quantos. Mas são mais de 150 pessoas. Esse ano, por exemplo, agora na Páscoa, nós tivemos ao vivo. Então, nós tivemos, assim, algo que foi muito legal, que foram os músicos tocando ao vivo. Então, nós tivemos, além das pessoas que sempre fazem parte do processo, da parte de dança, de teatro, nós tivemos os músicos tocando ao vivo. Então, tivemos mais pessoas ainda, mas, assim, muita gente. Bastante gente envolvida. Um exército. Amém. Um exército. Exatamente. E Bispa Ana, também, que temos outra pergunta, que é até um pouco também mais pessoal, assim, né? Pegando profundamente. Qual o seu maior sonho ministerial e os seus anseios aí para essa caminhada maravilhosa aí, em nome de Jesus? Meu maior sonho ministerial. Na verdade, eu não tenho, assim, um sonho ministerial, uma meta, assim, que eu penso, eu tenho que chegar lá. Eu prefiro viver um dia de cada vez, né, e pedir para que o Senhor me capacite, para que eu possa estar fazendo a cada dia o melhor que eu puder estar fazendo, né? Sempre crescendo, amadurecendo, né? Nós não somos perfeitos, um dia nós caímos, no outro nós levantamos, mas o importante é estarmos realmente com foco. Então, assim, o meu foco é o Senhor, e dentro disso eu peço para que Deus, dia a dia, vá me capacitando, me dando sabedoria, para que eu possa estar fazendo aquilo que for vontade dEle. Assim, não tem algo assim que eu pense, não, quero chegar lá, não. Basta cada dia o seu mal mesmo, como Jesus disse, e aquilo que for surgindo, eu vou abraçando, vou fazendo esse trabalho agora que eu estou tendo a honra de realizar, junto com as outras pastoras, que é o programa Pense Bem. É algo que Pense Bem, todas as quartas-feiras, aqui o Kinder já está fazendo o musical ali do nosso programa. Inclusive foi cantado pelo nosso querido Bruninho. Eu nem mandei um beijo pro Bruninho. Quarta-feira, às 3h30 da tarde, ao vivo. De 3h30 às 4h30, na rádio e na TV Web também. Tem uma câmera lá que fica pegando a gente no estúdio. GoPro. E nós estamos também na Rádio El Shaddai. Todas as madrugadas, 1h30 da manhã. Esse trabalho está sendo maravilhoso. E agora também, Bispo, esse novo desafio de estar à frente do corpo ministerial feminino. Também, é verdade. Nós vamos agora começar a desenvolver os novos trabalhos do corpo ministerial. Agradeço a Deus pelas mulheres maravilhosas que Ele tem colocado ao meu lado sempre, né? Porque eu nunca vou querer fazer carreira solo, não é pra mim, sabe? Esse negócio de voar sozinha não é. Eu preciso de muitas pessoas sempre me ajudando, e eu acho que realmente a união faz a força. Amém. E o açúcar também. Olha, estamos chegando ao final desse bloco de perguntas. Calma, que ainda tem muito mais. Não recebo! Daqui a pouco a gente vai entrar no momento da palavra, ela vai compartilhar conosco, mas temos ainda duas perguntinhas. O povo quer saber, Bispa Ana, hashtag Bispa Ana na juventude. Quando? Data, queremos o dia. Quando que a Bispa Ana vai pregar na juventude? Quando? Olha, tá o pessoal aqui no Face pedindo, hein? I promise. É agora. Eu prometo. Mas não tem como dar data, que eu não tenho nem calendário aqui, gente. Opa, não seja por isso. Mas eu prometo que será em breve. Não será em breve como a volta de Cristo, que já era profetizada desde os tempos do... Olha aí o calendário, joga pra cá. Vamos fazer estilo RJTV. Resolvido o problema, Bispa. Chegou o calendário. Vamos fazer tipo RJ... Como é que é? Alerta, não? Como é que é, Davi? Eis que vejo, Deus me mostrou. Radar RJ. Radar RJ. Marca aqui. Não posso falar assim. Não, vamos fazer o seguinte. Mas vai ser breve. É o que eu tô falando. Exatamente. Não vai ser. O apóstolo Paulo já falou assim, em breve Jesus, né? Exatamente. Pedro, em breve, até hoje não voltou ainda. Mas eu prometo que vai ser. E outra, não pode ser agora. E outra, não pode ser agora imediatamente, porque são coisas que, verdade, tem que ser preparadas, e assim, são coisas que são difíceis de suportar, são coisas que tem que ser, na verdade, bem elaboradas, não é assim não. O tema eu já tenho no meu coração. Opa! Exclusivo aqui, quebrando, vamos lá. Não vou falar. Então depois a gente fala, a gente vai fazer uma arte bonita aí, vai fazer tudo. Mas, Bispa, então, infelizmente, a nossa última pergunta, mas o Bispo vai continuar aqui conosco. Última pergunta, sua palavra
para aqueles jovens que estão nos assistindo, que têm vontade também de participar das cantatas, das expressões de arte do teatro, enfim, e disso tudo que a Bispa falou aqui pra gente, dessas experiências maravilhosas, dessa bagagem, dessa maturidade, o seu recado para os nossos jovens aí e suas considerações para eles. Em nome de Jesus. Bem, se você quiser participar do Ministério de Arte, basta que você venha falar conosco, que você possa se integrar em algum dos setores, né? Nós temos o balé, nós temos street dance, nós temos o teatro, todos eles têm dias de ensaios e você pode vir falar conosco na parte musical também, se você toca algum instrumento, pode vir falar com o Bispo Químio, pastora Cristiane. Se você canta, venha falar com o nosso querido Bruninho, pastor Bruno, não é mais Bruninho não, né? Pastor Bruno Carvalho. E, enfim, basta que você sinta o chamado e diga, Senhor, eis-me aqui, e venha fazer parte, com certeza você será muito bem-vindo. Amém. E as minhas considerações finais dentro da palavra, posso falar da palavra agora? Com certeza. E depois vai ter mais palavra ainda também. Então, fala agora ou depois? Fala agora. Fala que eu te escuto. Eu vou fazer o seguinte, essa já é pra fechar, não? Pra mim é? Então não, então manda depois. Não, então porque só tá começando. Depois. Então nós vamos para um break comercial e na sequência, momento da palavra com o pastor Felipe Torres, Bispo Feliz e Bispa Ana Carolina. Sou eu. Voltamos já. Graça e paz, siga em frente. Siga em frente. Se você quer crescer na graça e no conhecimento, participe dos nossos cultos. Domingo, 9 da manhã e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e Bispa Rosana, com palavra, louvor e oração. Venha e traga a sua família. Quarta-feira, 19h30, um seminário apostólico para excelência de vida. Segunda-feira, 19h30, oração e intercessão com o Bispo Sérgio Costa, Bispa Ana Caroline e equipe. Missão Apostólica da Graça de Deus, Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Siga em frente. É isso aí, galera. Voltamos com tudo, com tudo. Se você quer crescer na graça... Quer crescer na graça e no conhecimento? Todo mundo quer, né? Então vamos agora ao momento da palavra, não é verdade? Quer melhor crescimento do que esse? Ao momento mais importante da nossa reunião. Amém. É o momento de recebermos a palavra do Senhor. Nós temos um tema específico que é... Mostra aí no telão, por favor, meus amados diretores. Qual telão, bicho? Ali, ó. Esse na TV. Tá. No telão do seu computador. Tá. A arte como expressão de louvor a Deus. Deus é fiel, Deus é bom. E Bispa Ana, é muito maravilhoso quando nós temos o privilégio de olharmos à luz da palavra aquilo que o Senhor tem para nós, em termos de adoração, em termos de louvor. Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, disse algo muito interessante no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 8. A obra de Cristo, ela faz com que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então, primeiro nós precisamos entender o que nos motiva a verdadeiramente louvarmos e adorarmos o nome do nosso Senhor. Eu creio que essa passagem ilustra isso muito bem. Vamos acompanhar então na tela do computador, Romanos 15, 8, diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios, que somos nós, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós, todos os gentios e todos os povos
o louvem. Glórias a Deus. Bispa Ana, essa palavra deixa muito claro que a questão do louvor e da adoração, que era praticada no antigo pacto pelos judeus, pelo povo eleito, ela é também de forma específica direcionada aos gentios, herdeiros desta promessa do Senhor, por conta da obra perfeita de Cristo e por conta da sua misericórdia, que é o seu amor eterno por nós. É isso que nos motiva a verdadeiramente glorificarmos a Ele, não é verdade? Com certeza. E, bispo, eu acho que assim, hoje em dia, muitas pessoas perderam um pouco o sentido do que é adorar. As pessoas têm usado o tempo de adorar para pedir. Né? As pessoas perderam um pouco essa essência que o apóstolo Paulo ensinava naquelas igrejas primitivas, onde as pessoas deveriam ter um tempo para entoar louvores em salmos, cânticos espirituais. E me parece que hoje em dia, como o sentido do evangelho também foi deturpado na vida das pessoas, o sentido da adoração também foi deturpado. E as pessoas, ao invés de se dedicarem realmente ao tempo de louvor, de entrega, de exaltação, as pessoas têm usado muito mais esse tempo para ficar pedindo para Deus coisas. Então, eu acho que é muito importante nós trazermos essa essência para as nossas vidas, né? Que nós tenhamos realmente um tempo sempre para oferecermos o nosso louvor, a nossa adoração, como forma de gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Não como um momento de pedir algo a Deus, e sim como um momento de agradecermos, de louvarmos e de, através de palavras, de cânticos espirituais, expressarmos a nossa gratidão a Ele. Amém. Com certeza, é verdade. Inclusive, algumas pessoas podem estar perguntando assim, mas então, como é que eu devo louvar? Como eu devo expressar essa gratidão ao Senhor? E até mesmo em Salmos 34, você vai ver aí na sua telinha aí embaixo, aqui no rodapé da sua televisão, do seu computador, está escrito assim, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Todos os santos podem então, né, minha querida irmã, louvar ao Senhor com essa gratidão a Deus e de várias formas também, não é verdade? Você pode falar algumas dessas, por exemplo, com o seu dom de tocar instrumentos, de dança, nós temos falado aqui, e muitas outras, não é verdade? Não só, também no seu trabalho, a pessoa também pode louvar a Deus também no seu trabalho, não é verdade? Eu penso que a adoração deve ser um estilo de vida. Né? Quando a sua vida realmente é uma vida agradável diante de Deus, quando você vive, como disse o apóstolo Paulo, nós temos um chamado para vivermos de modo digno. Então, quando você vive de modo digno, a sua própria vida já é para o louvor da glória do Senhor. Então, nas atitudes, nas palavras, nos relacionamentos, ou até mesmo em momentos quando, através da arte, nós podemos expressar, eu acho que em todas essas ocasiões nós estamos sendo adoradores. É verdade, né? O louvor ao Santo dos Santos tem que ser feito pelos seus santos, que somos nós. E para isso nós temos que ter a nossa vida verdadeiramente em santidade, que é buscar alicerçar pela palavra, como a bispa bem disse. Agora, uma outra passagem interessante, bispa, ainda no Antigo Pacto, mas que mostra um pouco dessa questão da arte e da representatividade do louvor e da adoração, trazendo resultados para o povo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Muito interessante, né? Quando o rei Josafá ele tinha um grande desafio, existia um exército inimigo vindo em direção ao exército de Deus, ao povo de Deus. Eles não sabiam manusear armas, eles estavam despreparados. E em 2 Crônicas, olha o que acontece. Aconselhou-se com o povo e ordenou, o rei Josafá, cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu destaquei essa passagem, esse fragmento desse texto maravilhoso, porque nós sabemos que depois disso, Deus deu um grande livramento ao povo, o exército inimigo ele foi desbaratado sem o exército de Deus ter que tocar numa arma. Foi pelo poder do louvor e da adoração, bispa. E naquele momento, aquele exército de cantores que estavam ali, eles estavam vestidos com uma roupa especial, eles estavam marchando à frente. Então eu imagino que para aquelas pessoas que vinham atrás,
observar cantores, talvez dançando, ou marchando, ou em movimentos cadenciados, usando roupas especiais, aquilo estava marcando um momento de adoração verdadeira ao Senhor, e tinha um significado, e tinha uma arte por trás daquilo. E no final o resultado foi um exército ser desbaratado. Olha aí o resultado de uma verdadeira adoração com base numa arte santa, numa arte que vem do coração de Deus. Não é isso, bispo? Na verdade, nós vemos aí no Antigo Testamento que as pessoas que tinham esse chamado, elas tinham muita responsabilidade, era algo realmente santo, né? Sagrado. As pessoas tinham esse chamado ministerial, esse compromisso ministerial, eram chamadas mesmo, levantadas por Deus, indicadas por Deus para estarem atuando naquela situação de louvor, enfim, daquilo que Deus chamava. E era um compromisso muito sério. Então, o que eu percebo é que quando realmente há esse compromisso, há esse temor a Deus, né? Essa reverência ao Senhor em oferecer o melhor, não simplesmente tocar. Tocar qualquer um toca, cantar qualquer um canta, e muitos até de forma melhor, não é? Verdade. Mas aquela pessoa que pega um instrumento e sente que na hora que ela está tocando aquele instrumento, aquilo está sendo para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor, com certeza há um diferencial muito grande. Não só um instrumento, mas ao cantar, ao dançar, enfim, qualquer expressão de arte, quando ela é feita por um coração temente a Deus, isso faz grande diferença. É verdade. E até trazendo um testemunhozinho rapidamente, essa semana o meu professor de violão, ele estava conversando comigo quando a gente estava tendo aula, e ele falou assim para mim: olha só, Felipe, eu sou cristão também. Ele era cristão e tal, até Humberto, um abraço. Ele chegou e falou assim para mim: olha só, eu costumo dizer para todos aqueles alunos que entram aqui, que assim, primeiramente, para você ser um bom músico, um bom louvador, vamos dizer assim, você não deve subir no altar ou subir no palco, onde quer que seja, para mostrar aquilo que você sabe fazer melhor. Não, mas para você subir e dar o seu melhor àquele que está lá em cima, no alto, a Deus, para que as pessoas vejam que você está fazendo o seu melhor. Não é verdade? Você primeiro dá até Salmo 150 Deus diz, capacita até, né? É verdade, com certeza. Faça melhor. A pessoa acaba vendo assim, realmente isso é para a honra e glória dele, não é verdade? E Salmo 150 diz assim, nosso querido pastor Felipe vai botar ali, diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com aduf e danças, louvai-o com instrumentos de corda ou violão, baixo, não sei, e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Amém. Não é verdade? Se todo ser que respira louve ao Senhor, é uma coisa, como a bispa Ana disse aqui, é uma coisa natural, tem que ser, na verdade, um estilo de vida, tem que ser em tudo que você faz, louva ao Senhor. Eu tenho um exemplo na minha casa, que é aqui minha querida esposa, que todo santo dia, toda hora, ela está louvando ao Senhor lá em casa e fazendo, sei lá, comida. Por isso que eu estou com 9 quilos mais gordo, porque enquanto ela está abençoando a comida, cantando, louvando a Deus, eu estou sentindo lá, não é verdade, a expressão de adoração, de arte, que aquilo aquele prato é uma obra de arte. Mas enfim, brincadeiras à parte, realmente nós devemos sim ter, nós como santos, nós como filhos de Deus, nós que sabemos que somos seres que graças a Deus respiramos e vivemos para a honra e glória dele, devemos ter sempre esse louvor como uma expressão daquilo que nós sentimos no nosso coração a Deus, não é verdade? Com certeza. Então, bispo, suas considerações aí, temos aí alguma coisa? Eu creio que aquilo que o Espírito Santo precisava dizer aos nossos corações, esse último salmo, né, o Salmo 150, resume como que nós devemos louvar e adorar, mas na verdade nós queremos encerrar esse momento da palavra com a palavra final da bispa Ana, que ficou para esse bloco, que eu tenho certeza que vai edificar muito as nossas vidas, bispa. Amém. A minha palavra final
Para os jovens, né? Eu acho que com 33 anos eu já posso falar alguma coisinha, né? que realmente mostre a experiência de vida que eu tenho. E é uma palavra aqui em Eclesiastes que realmente deve ser lembrada pelos jovens, porque Deus nos deu a capacidade de fazer escolhas, mas Ele não nos deu a capacidade de voltarmos atrás para mudarmos as escolhas erradas, não é? E isso é muito triste em alguns momentos, porque eu tenho a certeza que se a maioria das pessoas se perguntassem às pessoas um pouco mais velhas, você gostaria de voltar atrás para mudar alguma coisa da sua vida? Creio eu que a maioria diria que sim. Né? Então, antes que você tome alguma decisão na sua vida, antes de tomar alguma atitude, de seguir algum caminho, peça sempre direção a Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. Se você não estiver com a sua consciência em paz, é porque aquilo não é de Deus. Pense bem antes de tomar qualquer decisão na sua vida, porque não tem volta, né? A gente pode mudar hoje em diante, mas o que passou não tem mais jeito, não tem mais volta. Então, é importante, você que teve seus olhos iluminados, você que conhece a graça de Deus, que você pense bem sempre e coloque a sua vida nos caminhos do Senhor. Aqui em Eclesiastes diz, Eclesiastes 11:9, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Essa parte é boa, né? Mas depois ele diz, sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Isso é a maior verdade. No versículo 10 ele diz, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades, são passageiros no original. Então, quando você busca a vontade de Deus, quando você tem atitudes sabendo que tudo que nós fazemos é como uma sementeira e que um dia nós vamos colher, e você semeia de forma correta e você faz o que é certo, você afasta do seu coração a dor. Você afasta do seu coração realmente situações que vão gerar dor, que vão gerar problemas emocionais, que vão gerar no futuro outras situações piores. E eu deixo aqui o conselho que o apóstolo Paulo deu a seu filho na fé, Timóteo, quando ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, eu sei que é muito complicado hoje em dia, né, um jovem se tornar padrão. O jovem dá muita atenção ao que os outros falam, ao que o amigo fala, ao que o colega da faculdade fala, ao que, né, as pessoas são muito influenciáveis, mas eu tenho a certeza de que se você seguir o que a Bíblia Sagrada orienta, se você se tornar um padrão dos fiéis no procedimento, na palavra, no amor, com certeza Deus vai te honrar. Essa é a minha palavra. Amém. Glórias a Deus. E que palavra, olha, glória a Deus. Siga em frente, foi assim. Eu imagino no culto. Garoto. Amém. Vamos terminar fazendo uma oração? Com certeza. Vamos pedir a nossa amada Bispa Sister para fazer esta... Pode ir. Essa cadeira é pegadinha. Amém. Estamos felizes. Estamos chegando ao final do programa Siga em Frente. Mas antes de terminar, nós temos um momento de oração com a Bispa Ana Caroline. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Em nome de Jesus. Maravilhoso. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade. Estamos reunidos em Teu nome. A Tua palavra diz que quando 2 ou mais se reúnem, no Teu nome ali Tu te fazes presente, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, porque nós sentimos o Teu mover nesta tarde. Sim. Eu creio, Pai, que cada internauta sentiu o Teu mover, ouviu a Tua voz, Pai. E que deste programa, Senhor, muitos frutos, Pai, nome de possam, Senhor, nascer, vidas, Pai, sejam tocadas e estimuladas a te oferecerem dons, talentos, Pai, para que, acima de qualquer coisa, o Teu nome seja engrandecido e seja exaltado, Pai. Sim, Jesus. Nós reconhecemos que o motivo da nossa existência é esse, Senhor. Amém. Louvar-te, engrandecer, que a nossa vida seja para o Teu louvor. Muito obrigada, Pai. Somos gratos a Ti por tudo que Tu fizestes por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. E ao Seu nome. Toda a glória. Glória a Deus. Agora sim, chegando ao final do programa Siga em Frente. A lágrima.
seguir em frente durante essa semana. Lembrando que amanhã é sábado, nós não vamos ter atividade de culto, vão ser as reuniões dos grupos, mas no domingo, 9 da manhã e 18 horas, estaremos aqui de volta com o apóstolo Miguel Ângelo em 2 grandes cultos. Culto da Juventude somente no próximo sábado, dia 4 de maio, não perca. Divulgue para todo mundo, porque esse programa já vai ser salvo no YouTube também. Exatamente, vamos ter a nossa página do YouTube aí, youtube.com/Juventude Cristo Vive. Você pode assistir lá. A semana que vem, durante essa semana aí, nós vamos colocar. Lembrando também, bispo, antes de terminar, nós temos aí uma errata sobre o Farofas. É verdade, Farofas Night, bem lembrado, pastor. Não no dia 27, que seria amanhã, mas sim no dia 11 de maio. Nós vamos ter a primeira festa temática da Juventude Cristo Vive em 2013, Farofas Night. Vai ser uma bênção, dia 11 de maio. Não perca, se programe, convide quem você quiser, porque vai ser uma bênção. Creio que Bispa Ana virá com o Bispo Sérgio toda estilizada. Vai ter farofa? Vai ter farofa. Vai ter brachada de bode. Vai ter angu, vai ter tudo de bom. É de Deus, é de Deus. É de Deus, é de Deus. É de Deus. Estamos muito felizes, graças a Deus. Em nome do apóstolo Miguel Ângelo, em nome da Bispa Rosana, nós queremos dizer para você no 3, seguir em frente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siga em frente! Graças e paz, galera. Até sexta-feira. Obrigada. Valeu. Obrigado, Bispa Ana. Aê. Valeu, maninha. Glória a Deus. Glória a Deus. Também aqui, filma aqui pra mim. Siga em frente, um programa da Juventude Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Jacarepaguá. Igreja Evangélica Cristo Vive. Realização Apóstolo Miguel Ângelo.